Ontem, dia 31, foi comemorado o Halloween. Nós vimos pessoas fazendo maquiagem artística e pessoas até que tínhamos visto na igreja há algum tempo atrás com maquiagem artística, verruga, desenhada no nariz, chapéu de bruxa, e a gente fica triste, né? Pessoas que a gente via na igreja compartilhando da mesma fé e que agora acham que não tem mais nada a ver, que não tem problema, né? Não tem nada a ver. E devagarzinho essa data tem sido roubada, né? Porque se fosse para fazer alguma coisa, se fosse o folclore brasileiro, né? Não importar dos Estados Unidos, que tem a sua origem celta, nós sabemos, mas é algo que tomou muita força lá nos Estados Unidos. O dia do Halloween, que é comemorado dia 31 de outubro. Mas na verdade, aí as crianças estão aprendendo isso, que 31 de outubro é o dia do Halloween. Hoje de manhã, a irmã, não me lembro, acho que a irmã Vera, comentou que foi assinado uma lei, um decreto, colocando 31 de outubro como o dia do Evangelho, dia da pregação do Evangelho. Pois bem, dia 31 de outubro não é o dia do Halloween. 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Okay? O dia em que um monge chamado... Muito bem. Um dia em que o monge chamado Martim Lutero, ele, insatisfeito com o que estava acontecendo, indignado com a venda de indulgências, todos sabem que venda de indulgência é a venda de perdão que era feita pela Igreja Católica Romana. Um camarada pecava e aí ele pedia o perdão, e se ele tinha patrimônio para isso, ele comprava a indulgência. A indulgência era um certificado, um diploma de perdão de pecado. E era ensinado que com aquele documento ele então tinha o perdão papal. E pessoas que tinham patrimônio e às vezes os filhos aconteceu algum problema, ou contaram, e morreram, e eles com medo dos filhos estarem no inferno, ou medo deles mesmos. Muitas vezes alcançaram riqueza tomando terra de outros, matando, roubando e aprontando e dominando, e tinham medo de ir para o inferno. Então ia lá e comprava a indulgência. E Martim Lutero, ele não concorda com isso, não concorda com o que estava acontecendo. Ele via a igreja crescendo, prosperando. Hoje, um dos acionistas do grupo Fiat é o Vaticano, né? O grupo Fiat consiste em Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, mais um que eu não lembro agora, Jeep, acho que Jeep, né? E eles são ali detentores de grandes empreendições, muita riqueza imobiliária, muitos prédios e tudo mais. Martim Lutero, então, não concordando com isso, ele escreve 95 teses, 95 pontos em que ele discorda, e ele vai até uma basílica, uma igreja chamada Igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e prega
fixa a porta do castelo, da igreja, as 95 teses, 95 pontos que ele discorda naquele momento, e acontece perseguição, ele é perseguido, né? Ele teve a sua vida em risco, mas ele se mantém firme, e ali nasce então o protestantismo, que nós fazemos parte, nós somos crentes protestantes, ok? Eu e você. Então, em 1517 iniciou-se esse movimento protestante, mas na frente houve o avivamento e o pentecostalismo, mas isso é uma história para outro dia, ok? Em 1517 inicia-se o protestantismo ali através de Martinho Lutero, e nessas teses que ele escreveu, ele decidiu ali, e foi colocado então 5 bases, 5 pilares da fé protestante, da fé evangélica. Lembrando que Jesus escolhe 12 para discipular e disseminar o Evangelho, e no meio do caminho eles se perdem, então levanta Lutero neste momento. Na convenção, o pastor falou uma frase, eu anotei a frase que ele disse, eu gostaria de compartilhar com você. Um pastor amigo nosso, o pastor Roberto de Lucena, ele falou o seguinte, que foi a igreja que ajudou a transição do mundo do tempo medieval para este novo mundo, que a igreja pegou na mão do mundo nesse momento da transição da era medieval para a era do mundo moderno que nós vivemos hoje, e que este movimento foi através do entendimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então nós nos orgulhamos disso. E quando ele falou isso, eu fiquei impactado quinta-feira. Eu fiquei impactado, porque às vezes a gente passa pelas situações e não percebe. E eu falei a verdade, a igreja serviu como um tutor, como aio nessa transição. Por quê? Porque Lutero encontra o texto sagrado e lê e entende que nós devemos amar o irmão. Que esse negócio de indulgência não funciona, porque é pela graça. Então ele decide colocar 5 pontos básicos, 5 pilares, vamos dizer assim, que serviriam como base, que são chamadas, conhecidas como os 5 solas, ou as 5 solas. 5 pontos, eu gostaria de comentar brevemente cada uma delas, que serviram de pilares para a reforma protestante. Então, as 5 solas estão em latim, né? E aí nós vamos falar em português a transliteração dela. A primeira, está preparado, Davi? Você vai ler uns textos aí, bastante texto hoje. Está lá em Efésios, capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. A primeira sola é sola gratia, ou seja, somente pela graça. Somente pela graça. Não está na ordem que Martinho Lutero escreveu, tá? Eu fiz em outra ordem para facilitar a minha mensagem, tá bom? Se você for buscar na internet, não está na mesma ordem. Se, por exemplo, a sola gratia estaria em terceiro lugar lá na ordem que Martinho Lutero colocou, tá bom? Então, para facilitar a minha exposição, eu fiz essa aposta, ok? Vamos lá, então sola gratia, só pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Amém? Amém. Acharam? Só tira aí, telão. Então,
Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, pela graça, por meio da fé. Então, precisa acreditar para poder usufruir da bênção, da benécia, da graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Então, eu, de mim mesmo, não consigo alcançar a graça por minha força, pelo meu intelecto, pelo meu poder ou pelas minhas atitudes. Está além da minha força, da minha capacidade. E por isso é graça. Graça significa favor não merecido. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E isso por fé. Por fé. Quando aceitamos Cristo como Salvador. Voltamos para o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Verso de número 9. Não, isso é para esclarecer, para tirar qualquer dúvida. Não vem de obras. Ah, pastor, mas eu sou gente boa. Eu oro, eu me preocupo, eu dou sopa, eu dou cobertor, eu dou roupa, eu vou, eu faço, eu subo um monte, eu desço um monte, eu faço vigília. Irmão, não é por obras, é graça. É graça. É graça. Pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Porque o camarada vai lá, começa a cuidar, começa a atender, começa a ajudar, e aí fala assim: não, eu sou gente boa demais. Então, se fosse assim, quem participou do Rotary teria salvação garantida? Do Lions, maçonaria, catecismo, todos eles são voltados para obras. Qualquer ONG que ajuda cachorro, qualquer ONG que ajuda os golfinhos, qualquer ONG que ajuda as tartarugas que estão em... Não é, irmão. É tudo boa obra. Sim, são boas obras. Eu devo fazer? Sim, eu devo fazer. Mas eu devo fazer por quê? Porque isto é característica de uma pessoa salva, temente a Deus, que ama o seu próximo. E que quer o bem-estar do meio ambiente, porque ele vive nesse planeta, e ele vai deixar o planeta para os seus filhos e para os seus netos. Então eu preciso cuidar bem do planeta que eu vivo. Eu sou o mordomo, eu sou o zelador daquilo que Deus já me deu. E se Deus me deu, Ele vai falar: e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Ok, meu irmão? Isso vai do corpo, templo do Espírito. Tem que cuidar do templo do Espírito. Isso vai do meio ambiente, isso vai do amor ao próximo, isso vai do zelo com tudo. Eu me peguei um dia assistindo uma TV, e tem gente que você está meio melancólico, né? Introspectivo, e eu estava vendo TV lá, tal, e a pessoa começou a falar sobre uma ONG que cuidava de golfinho, e eu fiquei tão impactado com aquilo, eu falei: cara, eu vou contribuir. Eu preciso fazer alguma coisa para cuidar dos golfinhos. E aí o Espírito Santo de Deus fala assim: muito bem, muito bem. E as pessoas? E eu tomei um susto com a verdade de Deus. Então devemos cuidar? Sim. Devemos preocupar? Sim. E as pessoas? E a gente cuida de cachorro, de gato, tartaruga, passarinho, leva a veterinário, faz cirurgia, 4 mil, 5 mil num cachorro, e não tem coragem de ajudar o irmão com 100 reais para ajudar ele a pagar a conta de água, está atrasada, está cortada. Cortada a água do irmão, e nós pagamos 4.750 numa cirurgia de um cachorro. Que se você pegou para cuidar, cuide da melhor forma. Eu não estou falando que é para não cuidar. Pegou para cuidar? É compromisso teu.
Abraça. Abraça. Mas qual o balanceamento deste amor? Só pela graça. A graça, irmão, é favor não merecido, não é por obra, não é porque eu fico vendo o cachorrinho do meu gatinho ou do vizinho da frente que está passando necessidade e eu vou lá e faço um prato de comida. A salvação é graça, é favor não merecido. Primeira base que nós queremos compartilhar nesta noite. Amém. Primeiro pilar da reforma cristã. Amém? Amém. Segundo, Romanos capítulo 1, versos 16 e verso 17. Segunda sola que eu quero compartilhar com você. Sola fide, ou somente pela fé. A nossa base de fé não está pautada em argumentos, simplesmente, mas ela está solidificada pela palavra com a fé, pela qual nós somos transformados pela palavra. Amém? Não é simplesmente argumento. Eu aprendi há uns 20 anos atrás que palavras convencem pessoas, exemplos arrastam multidões. E aí a gente faz isso foi na área comercial. E aí fazendo uma aplicação no nosso dia a dia, na área espiritual, nós vemos o texto bíblico falando: quem é esse que fala com tanta autoridade? Eles estavam falando de Jesus. Porque eles tinham os fariseus que falavam e não faziam, e de repente vem Jesus e fala, e faz e mostra, é assim, caminha comigo, está vendo como eu faço, dorme onde eu durmo, come o que eu como, ama as pessoas que eu estou amando, vê o milagre que eu estou fazendo, agora vai lá e faz igual ou maior, volta, me dá aqui o retorno disso, o que aconteceu, nós fizemos isso, muito bem, mas fiquem felizes, mais felizes, o seu nome está escrito na vida, mas continua fazendo. Ele fala com autoridade. Sola fide, Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em... A justiça de Deus de fé em fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé ou da fé. Foi esse texto que causou, que impactou Martim Lutero e levou a ele a estudar, a meditar, a se preparar e então começar a escrever as 95 teses. Volta ao 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar, temos que ter fé para isso. De que muitas decisões que nós tomamos, nós não vamos nos dar bem, nós não vamos sair por cima, porque precisamos nos esforçar para defender a fé que nós temos. Porque eu ouvi o pastor falando que um camarada trabalha numa certa área do governo e muito capacitado, nunca tinha tido uma oportunidade. Por quê? Por causa da fé dele. Mas ele não abandonou a fé. Ele continuou sendo humilhado. Até que, algum tempo atrás, ele foi promovido dentro da Anatel à presidência. O presidente da Anatel é o irmão nosso, é crente. Aí a gente vai vendo que as pessoas se corrompem porque quer gasolina, 20 litros de gasolina. Se corrompem porque quer tirar proveito de uma chance de trabalho, ou se corrompe porque brigou com o marido e
se engraçou com um amigo do trabalho, que fala para ela que é linda todo dia, e que fala para ela que se fosse ele, ela deveria ser tratada como uma rainha, e às vezes o marido em casa não falou, ou o contrário, ela brigou em casa com a esposa, e chega no trabalho, uma mulher que está lá esperando ele, fala que ele é lindo, e que se fosse ela, trataria de forma diferente, e ele se corrompe, e esquece da fé, abandona a fé. Nós temos que andar de fé em fé, de fé em fé, lutando cada dia, se esforçando, porque é uma luta diária, é uma luta diária, é uma busca diária. Ele estava bem, Martinho Lutero. Tudo que tinha de melhor, irmão, era para a igreja. Tudo que tinha de melhor era para a igreja. Ele estava lá. Mas ele abre mão de tudo isso aí e passa a ser um perseguidor. Aí nós lembramos de tantas outras personagens, José, lembramos de Paulo, que abriu, ainda Saulo, abre mão da sua posição romana para se tornar um pregador do Evangelho e passa a ser perseguido e aprisionado e condenado à morte, e veio a ser morto mais na frente. De fé em fé é difícil, irmão, mas não é impossível. Nós precisamos defender a nossa fé. Somos protestantes e pentecostais depois. Amém? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não interessa qual a ascendência, se tem uma ascendência de pessoas que eram servos de Deus, ou quem sabe lá não foi, não interessa a sua ascendência, tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se você é branco, preto, amarelo, alto ou baixo, ou o seu biotipo, se é gordo, magro, não interessa. O que interessa é o seguinte: se você tem fé, você vai ser alcançado pela graça, pelo poder de Deus para a salvação do Evangelho de Cristo. Evangelho que transforma, que impacta, que aponta o seu erro, que cutuca a ferida, que põe o dedo na nossa ferida, onde está machucado mesmo, e fala: precisa mudar, precisa transformar, precisa amadurecer, precisa crescer. Crescer dói, crescer é complicado, mas é necessário. Senão ficamos todos infantis espiritualmente. Não há crescimento, e o nome disso é nanismo. É um defeito genético. O natural é crescer. E você cresce em graça, conhecimento e, se possível, estatura, né? Aqueles que ainda dá tempo, outros não dão, igual eu, não tem mais jeito. Só Jesus quiser. Né, José? Amém? Terceiro solo. Solos Cristos, ou somente Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 14. Tem um ditado no mundo que fala que todos os caminhos levam a Roma. E na época era um ditado verdadeiro. Roma fez muitas estradas de todas as terras que eles dominavam, levando, porque facilitava a movimentação de exército, facilitava a movimentação de presos, facilitava a movimentação de riquezas e de alimentos. Por quê? Porque Roma era o centro na ocasião. E aí as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Mentira! O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1.
Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Quando eu trabalhava numa empresa com filtro, falava sobre turbidez da água, a quantidade de barriga que tinha na água. Então a turbidez, a água fica meio amarelada, meio barrenta. Então você não conseguia ver ela clarinha, não consegue ver o fundo do copo. Não é uma água de qualidade, você fica inseguro de tomar aquela água. Por mais que ela não tenha vírus, não tenha bactéria, você fica inseguro. Ok? Não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração ficar turvo, ficar turbulento, ficar sem você ter claridade. Precisa ter clareza em tomadas de decisões. Clareza. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus fala: olha, não fique com o coração turvo, tenha clareza nas decisões, você enxergar a situação. O inimigo é mentiroso, ele tenta mentir para enganar, para poder levar você a tomar decisões que não são as melhores decisões, que você fique inseguro, insegura, com medo dele, porque João 10 fala: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. E se você não ficar atento, não ficar atenta, ele vai enganar, ele vai fazer isso com você. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Por quê? 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Estava conversando com o presbítero Douglas um dia, falando sobre esse assunto. Quando uma pessoa, um jovem, se desposava da sua namorada, da sua prometida, ele fazia a aliança, o noivado, era como se ele tivesse casado, só que não tinha nenhum contato. Então era feita ali uma festa, acontecia o desposamento e deixava a jovem no cuidado dos pais dela, e ele falava: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para nós, e depois eu volto para te buscar, minha noiva, minha prometida, que já está compromissada comigo, aliançada comigo, para nós morarmos juntos. Ok? Ok, irmão? O que Jesus fez foi justamente isso. Falou para a igreja, colocou um anel no dedo da igreja, uma aliança feita através do seu sangue, o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança. Coloca no dedo da igreja e fala: olha, igreja, eu vou preparar lugar e volto para te buscar, mas você já é minha. Você é minha noiva, você já é a minha esposa. Eu só vou preparar um lugar. Cristo, irmão, fez isso conosco, a igreja. Ele é o caminho, ele é Cristo. Ele é Cristo, é o caminho. Somente por Cristo, ele é o caminho, não tem outro caminho. Ele foi preparar um lugar e vai voltar para buscar a mim e a você, meu irmão. Vai voltar para buscar a mim e a você. Já estamos compromissados, aliançados com Ele. Somente por Cristo, não tem outra ferramenta, não tem outro meio, não tem outro Deus, não tem outra entidade, é somente Cristo. Por quê? Porque Ele morreu no meu lugar, no teu lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Sola gratia, sola fide, solos Cristos. A igreja não salva por si. Nós sabemos disso. Só por Cristo nós conseguimos. Durante a pandemia, nós tínhamos a igreja que não podia abrir para os cultos. Nós ficávamos com a igreja aberta
fazemos aconselhamento, fazemos plantão aqui, mas culto não podia ter. Mas isso não impediu de nós permanecermos sendo igreja aonde nós estivéssemos. Por quê? Porque nós estávamos com Cristo. E aí nós fizemos das nossas casas as novas congregações. E junto com os nossos filhos, esposa, marido, às vezes alguns o pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, tia, vô, vó, estava lá adorando a Deus, servindo a Deus. Por quê? Porque é a noiva deste Cristo. Está aliançada com este Cristo. Só por Cristo. Primeira só graça, só a gratia, só a graça, só a fide, somente pela fé, só os Cristos, somente por Cristo. 4, só a Escritura, ou somente a Escritura. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada, ela é um compêndio de 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, dividido entre históricos, poéticos, proféticos, e os evangelhos e as epístolas, e contém a verdade inerrante de Deus. Glória a Deus. Que não precisa de remendo, de ajuste, de conserto. A Escritura por si só, ela é suficiente para que nós alcancemos a salvação. João diz, nem tudo que foi feito está escrito, mas nós sabemos que o que está escrito é o suficiente para que nós alcancemos a salvação. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Esses dias aí está correndo um camarada que disse que precisa fazer um ajuste, uma atualização na Bíblia. Por quê? Porque é mais fácil eu querer mudar aquilo que me cobra do que mudar aquilo que eu quero, as minhas paixões, os meus desejos. Um dia me perguntaram assim, numa igreja aí, e a liderança deu uma ordem para que as mulheres usassem uma roupa até o punho e até o tornozelo. E me perguntaram, por que isso? Por que isso? E aí eu, conversando, a minha esposa falou algo interessante. Falou assim, é muito mais fácil fazer as mulheres vestir desse jeito para não chamar atenção, do que o camarada que mandou não ficar olhando para elas. Por quê? Porque se algo está me ofendendo, dificultando, eu mudo os outros. Pelo menos eu quero mudar os outros e não a mim. E não a mim. Eu quero que os outros se amoldem a mim. Eu quero que a Bíblia se amolde a mim. Porque eu sou desse jeito, e se quiser me aceitar assim, isso é conversa do diabo, irmão. Vamos ler o texto bíblico? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim o texto bíblico: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Vai escolher a dedo o que fala coisa que agrada a eles. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Ou seja, vai trazer pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que eu preciso ouvir. Uma coisa eu aprendi muito cedo, muito jovem ainda. Eu aprendi o seguinte, que o verdadeiro amigo é aquele que fala aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. Aquele que fala aquilo que eu quero ouvir não é meu amigo, ele é um bajulador. E aquele que te bajula,
vai trocar você por outro que dê ou ofereça algo melhor para ele. Chegará o tempo em que os homens terão, que as pessoas terão, e não suportarão a sã doutrina, e terão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, com as suas próprias paixões. Verso de número 4. E desviarão os ouvidos. Isso aqui é muito forte, irmão. Aleluia. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, às histórias. É mais fácil eu acreditar em Papai Noel do que aceitar que eu tenho que trabalhar para comprar o meu presente. Hã? É mais fácil eu acreditar que tem que atualizar a Escritura, porque a Escritura me condena, eu errei, eu falhei, e ela está falando que eu estou errado. Eu não quero que ninguém fale que eu estou errado. Então o que eu vou fazer? Vou mudar as Escrituras, porque nossos irmãos estão sendo lançados no inferno. Então vamos mudar o texto bíblico. Tá, e naquele dia, como é que vai ser? Como a sua Bíblia está seguindo, é essa que está mudada? Ou escapou de fininho aí, amigo? Negativo, queridão. O que está falado, foi falado, está falado e ponto final. O que está escrito, está escrito. Não adianta querer fazer adendo. Não é a Constituição brasileira aqui. Todo dia eles inventam um projeto de lei e põem um adendo na Constituição. Não é? Não funciona assim. Ah, pastor, mas está muito duro. Então vamos ver outro texto. Quem sabe eu estou errado. Só 3 textos ali até agora. Ele falou que 2 ou 3. Vamos ler mais um então, por favor. 2 Timóteo ainda, capítulo 3 agora, verso 16 e verso 17. Posso ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. E proveitosa. Não tem nada lá, nada na Sagrada Escritura que não tenha um motivo. Até a genealogia, que é cansativo de ler, tem motivo de estar lá. A gente não acha, não descobre, mas tem. Demorou muito tempo para descobrir a genealogia diferente entre Lucas e Mateus, mas eu descobri. Mais de 20 anos de crente, mas eu descobri. Do porquê que tem diferença entre uma genealogia e outra genealogia. Se as duas são genealogia de Cristo. E a gente fica cansado, a gente lê, começa a gente pula uns 4, 5 versículos e lê lá embaixo. Não, leia. Leia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É bom ainda? Vamos ler o 17. Para que o homem de Deus, aí está apegado. Muita gente quer mudar, quer colocar, quer fazer que as coisas se amoldem, porque tem comichão no ouvido, porque não é homem de Deus, porque não está servindo a Deus, porque não deseja e não se esforça para andar segundo aquilo que Deus projetou, planejou, sonhou para ele. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Oh, pastor, mas esse texto tem que ser corrigido. Ninguém é perfeito. Não, irmão. Quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, Deus nos recorda. Ok? A luta é diária. A busca da santidade é diária. E quando chegamos, alcançamos a estatura de varão perfeito, Deus toma. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus
tomou para si. Ponto. Amém? Andou com Deus 100%? Deus toma para si. Amém? Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura. Quinto e último. E é o quinto mesmo lá na ordem que o Lutero colocou, tá bom? Salmo de número 115, verso 1. Quinto, soli Deo gratia. Soli, melhor dizendo, soli Deo glória. Não é gratia, que é glória. Soli Deo glória. Que é somente a Deus glória. Devemos glorificar e adorar somente a Deus. Salmo de número 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Meu querido, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide a sua glória com ninguém. Não adianta mega líder querer ajustar, mudar, dar um jeitinho, porque tem muita pessoa, muito crente. Eu quero, irmão, e peço a Deus 1% da população de Caraguá na igreja, 1%. 10% no campo, 1% na igreja. Eu peço a Deus, eu posso fazer um pedido. Mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Eu não vou mudar. Querer mudar a escritura, querer mudar a Bíblia Sagrada, para poder adaptar para que outros se acham confortáveis. Esse preço é muito caro. Por quê? Porque um dia a gente vai ter um encontro com Cristo e com Deus. E vai ser perguntado: e aí, amigão? Como é que foi? O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com aquele povo que eu te dei? O que você fez? O que você ensinou para aquelas pessoas que foram lá naquele espaço que eu te dei? O que você ensinou para aquelas pessoas que foram sedentas e carentes de uma palavra de conforto, de exortação, de ensino, de repreensão? Que a gente vem para a igreja, mas a gente vem às vezes, não vem só para chorar as mágoas e querer um conforto e uma passada de mão no cabelo. A gente precisa ser repreendido, falar: rapaz, toma vergonha na cara, toma prumo, toma jeito, o caminho não é esse, o caminho é por aqui, mas sabe uma coisa, eu estou contigo. Quem escuta Deus falar com isso, e sai feliz depois de uma bronca. Toma uma bronca e sai feliz por quê? Porque Deus é conosco, glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Ele é conosco. Só que Ele não compactua com o pecado. Ele não divide a sua glória. Ele é Ele. Deus é Deus. Na semana passada, na minha mensagem, eu falei: Ele é o eu sou. O eu sou. E não precisa de explicação. Ele é o eu sou. Ele é o que é. Ele é. Ponto. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo glória, só a graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente as Escrituras, sem mudança, sem ajuste, as Escrituras. Somente a Deus glória. Para fechar, quero ler uma frase de Martinho Lutero e paro por aqui hoje. Frase de Martinho Lutero, o líder
da Reforma Protestante. A frase dele diz assim: o Evangelho não é somente uma proposta de palavras. O Evangelho não é somente uma proposta de palavras, mas sim, ele é uma proposta de transformação de vida. Um Evangelho que não confronta, que não impacta, que não transforma, que não dói, não é um Evangelho que te leva à salvação. Não é um Evangelho que nos conduz à vida eterna. Esse Evangelho para nós é anátema, como Deus falou. Anátema. Ele é anátema. Amém? 503 anos, 1517, aquele monge tem a coragem de pregar, a fixar ali uma lista com 95 pontos em que ele discordava da igreja romana. E durante a reforma ele coloca 5 bases, 5 pilares da reforma protestante, e eu pude dividir e compartilhar com você nessa manhã. Amém? Convido você a ficar de pé. 31 de outubro não é dia de Halloween, meu irmão. É dia da reforma protestante. É dia dos crentes protestantes pentecostais. Amém? Amém? Nas suas orações, nós oramos aqui pelo bebê Noah. Essa semana ele precisou fazer um tratamento e não resistiu e veio a falecer. Tá? Vamos nas suas orações, ora para a professora Tatiana, que Deus venha confortar o coração dela. Amém? A Deus pertence tudo. Amém? Que Deus possa levar conforto ao coração daquela mulher. Tá bom? Amém? Coloque a mão na direção do coração. Pai, nós oramos a Ti. E nós te agradecemos e bendizemos, ó Pai bondoso e querido. Nós que aqui estamos, ó Pai, ouvimos a Tua palavra, compartilhamos, falamos aqui, Senhor, daquilo que o Senhor desceu ao nosso coração, Pai, nesses dias sobre a reforma. Desde a semana passada, estou desejoso de falar sobre esse assunto, Pai. E foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê graça para que nós permaneçamos, ó Pai, firmes, Pai, nessas bases de fé, na Escritura Sagrada, no amor, no serviço, na fé, crendo que a Escritura Sua, Pai, é suficiente, é necessária, não precisa de ajuste. O homem é que precisa ajustar a Tua palavra, aos Teus desígnios, aos Teus projetos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe. Pedimos a Ti, Senhor, que nos guarde. Pedimos a Ti, Senhor, que nos proteja. Peço a Ti, Senhor, em favor de cada um que aqui está. Peço a Ti, Senhor, em favor de cada um que aqui veio. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos. No nome precioso de Jesus, nós oramos a Ti.